Quando a irmã Lídia sugeriu esse hino, né, a gente fica logo pensando, será como nós vamos estar, né? Nós cremos que nós não perdemos a salvação. Quando você toma uma decisão ao lado de Cristo, aceitando como Senhor de sua vida, aceitando como Salvador, o seu nome é escrito em um livro. E nós cremos que essa chamada, se esse hino estiver certo, Deus fizer a chamada, Ele vai chamar pelo livro que é conhecido como o livro da vida. Por isso, a chamada do Senhor diante do seu trono. Apocalipse 20, de 11 ao 15, diz o seguinte: E viu, é João escrevendo, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas suas coisas, que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Existe livros no céu, irmãos? Será? Né? Talvez se a Bíblia fosse escrita nos dias de hoje, você talvez, né, tivesse substituído a palavra livros por um arquivo. Deus vai abrir o seu arquivo, o arquivo da vida, e não o livro da vida, se a Bíblia fosse escrita nos dias de hoje. Mas, por que livro? Eu creio que, independente do que for, Deus sabe o nome de cada um. Deus sabe o nome de cada um. A palavra diz que existe um livro, que é conhecido como o livro da vida. Mas Deus, Ele pode chamar o nome de cada um no dia do juízo final, independente do livro, ou de arquivo, ou de outra coisa que poderíamos citar. Será que tudo que fazemos, ou fizermos na vida, está sendo anotado no nosso livro? Será? Será que você é um escritor e não sabe? Porque nós escrevemos livros. Pelo menos o nosso livro da vida, nós escrevemos. Está tudo lá em cima. Página por página, dia por dia, mês a mês, ano a ano, semana por semana. Está tudo anotado, segundo a Bíblia, neste livro que está na presença de Deus. E o hino cantado, ele me lembra uma sala de aula. O hino cantado nos lembra, né, como falei, da professora que já entra fazendo a chamada, e aquele aluno que está atrasado, depois chega querendo presença, e ela diz, não. Não. Deus não fará uma segunda chamada também, com certeza. Aquele filme que existe, né, Segunda Chance, né? Acho que é a Segunda Chance mesmo, né? Aquele ali eu não sou muito favorável a esse título, a esse filme não. Porque, né, se Deus der uma segunda chance, eu não entendo muito bem teologicamente como é que fica a palavra de Deus nisso. E o hino e o trono da justiça. Do trono de Deus ele julgará povos, raças e nações. Diante de Deus, todo joelho se dobrará e toda língua o confessará. A palavra de Deus diz que esse julgamento será feito do trono de Deus. Né? Deus está no seu trono e dali ele julga, né? E ele julgará todos os povos, todas as raças, todas as nações. Todo joelho se dobrará, de grandes, pequenos, de reis, príncipes, pobre, rico. Não haverá quem não reconhecerá Deus nesse dia. Todo mundo vai reconhecer Deus, mas não poderá mais reconhecê-lo como Salvador. Não vão mais reconhecer Jesus como Salvador, porque naquele momento ele estará ali como juiz. Ele estará sentado no seu trono, né? E dali Deus fará o juízo. Deus não vai mais interferir para que as pessoas sejam salvas naquele momento. Quem aceitou Jesus Cristo até esse momento, ou antes, né, que já dependendo de quem for, né, estará ali chegando naquele dia do juízo final, e nós vamos chegar diante dele.
para sermos julgados. O trono da justiça de Deus, ele está citado na palavra de Deus. E nós precisamos crer que um dia nós chegaremos diante dele. Toda língua o confessará. Toda língua o confessará. Confessar não é aceitar, irmãos. Eu posso dizer, eu reconheço que existe Jesus Cristo, que ele é Filho de Deus, mas eu posso dizer, eu não aceito. Eu não aceito como Salvador. Muitas pessoas fazem isso. Entendem, reconhecem, mas não aceitam. O julgamento e o livro da vida. O texto diz que os mortos chegarão diante de Deus para serem julgados. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e nos chama a atenção, tá? No verso 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então, enquanto nós estamos vivos, nós estamos escrevendo a nossa história, que será lida por Deus, quando você chegar diante dele, e você não vai poder negar nada disso. Você não vai poder chegar diante de Deus e não, Senhor, isso aí não foi eu que fiz, não. Isso aí não foi eu que fiz. Eu entendo que Deus, lerá tudo que nós fizermos, mas também não precisará fazer isso, porque ele já sabe de tudo isso. Mas por que a Bíblia fala que está registrado no livro? Talvez para que você não pudesse tentar argumentar. Diante de Deus não temos argumentos de defesa, irmãos. Porque a nossa defesa diante de Deus, ela não vai nos tornar inocente. Porque Deus sabe tudo que nós fazemos. Deus sabe tudo que se passa no nosso coração, na nossa vida. E nesse dia, Ele vai olhar tudo isso, mas para nos dar um veredito final. E nós vamos tentar entender isso. Por que que você, como servo de Deus, vai chegar diante de Deus para ser julgado? O julgamento que condenará os que já estarão condenados. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam. É interessante quando nós paramos para pensar nesse texto e podemos entender que, naquele dia, os mortos, o mar dará os seus mortos, mas diz também que o inferno dará os seus mortos. É interessante quando nós paramos para pensar nesse texto e olhamos ali que o que diz que o inferno dará os seus mortos para que eles cheguem diante de Deus no dia do juízo. E eu parei para pensar sobre isso aqui, como é isso, como é que vai acontecer isso, e às vezes nós precisamos parar um pouco para entender a Bíblia, para podermos também fazermos um outro estudo e tentarmos entender o texto e o contexto. Mas o texto diz que o inferno dará os seus mortos no dia do juízo final. Que esses mortos... Obrigado. Esses mortos deixarão o inferno e chegarão até diante de Deus. O inferno dará os seus mortos para os julgamentos. Se já estarão no inferno, já estarão condenados. Concorda comigo? É questão de lógica. A pessoa desobedeceu a Deus, não aceitou Jesus, morreu, foi para o inferno, está lá. Da mesma forma que o crente em Jesus Cristo, ele morre hoje e está no céu, na presença de Deus. A teologia sistemática, ela nos explica isso, mas não é o caso agora de uma explicação, porque é uma explicação longa e complexa. Como estão os mortos hoje? Como estão os mortos hoje? Parado para pensar nisso? Como é que estão os mortos, aqueles que já morreram, que estão na presença de Deus? Qual a situação dessas pessoas hoje? E qual a situação daquelas que estão no inferno também, hoje? O texto nos faz refletir sobre isso, que o inferno dará os seus mortos no dia do juízo final, para que ele chegue diante de Deus. Então, talvez, vamos pensar assim, o inferno vai se esvaziar, e as pessoas vão chegar diante de Deus, e vão entender por que estão no inferno. Por que estão lá? Eu penso que o que vai acontecer é mais ou menos isso. O inferno dará os seus mortos para que cheguem diante de Deus, diante do juízo. E as pessoas então vão chegar diante de Deus
para ouvir um veredito final? Não. Para ouvir uma condenação? Não naquele momento, porque já estão condenados, já estavam lá. Para que eles entendam, penso eu, por que eles foram para lá. Já que não entenderam em vida, vão chegar diante de Deus nesse dia. E daí poderão chegar diante de Deus e entender por que foram para aquele lugar de sofrimento e de dor. E agora chegam diante de Deus, mas depois desse julgamento, entendo eu, voltam para onde estavam. Voltam para onde estavam. A Bíblia diz que os que estarão no céu também chegarão diante de Deus. Mas para ser julgado, irmãos, não. Porque Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso advogado diante de Deus. Então, se nós morrermos nessa esperança, nós confiando que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, Ele morreu na cruz por nós já estamos salvos, mas vamos ter que chegar diante de Deus nesse dia do julgamento final. Para quê? Para sermos julgados? Não. Para recebermos ali o nosso galardão. Para recebermos aquilo que Deus nos dará pelas obras que fizemos, pelo modo de vida como que vivemos, chegaremos diante de Deus sim. Todo joelho se dobrará, toda língua o confessará. Todos chegarão diante de Deus. Mas o que vai dali para a eternidade é o que nós precisamos pensar. Às vezes você já tenha ouvido, né, que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Eu concordo plenamente que todas as religiões levam a Deus, partindo desse ponto do juízo final. Deus está ali, todas as religiões, independente de que seja, vão te levar até Deus. Mas, dali para frente, é que é o problema. Desse ponto de encontro com Deus é que é o problema. O inferno dará os seus mortos para o julgamento. Se já estarão no inferno, já estarão condenados. Sairão e voltarão para lá, creio eu. A importância de ter o seu nome no livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo, no lago de fogo. É como se Deus fosse fazer ali o que nós chamamos, né, na saúde de busca ativa, né? Para você encontrar determinada pessoa que precisa fazer algo, um exame, ou colocar em dia uma caderneta de vacina, algo parecido com isso. Você faz uma busca ativa para localizar a pessoa. E nesse livro da vida, Deus fará uma busca. Para te achar? Não, porque Deus já sabe. Mas é para que nós possamos entender a importância de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Às vezes nós podemos imaginar o céu com uma recepção, e quando morre alguém, chega nessa recepção para entrar no céu, e chega ali e dá o seu nome. Vamos supor que a pessoa só possa entrar se o nome dela estiver ali registrado. É mais ou menos isso, né? Essa busca ativa. Deus não tem secretária para isso. Deus não tem secretário para isso. Deus sabe de todas as coisas. E é diante dele que nós vamos chegar nesse dia, para que nós possamos passar a nossa eternidade junto dele. Então nós precisamos pensar na importância de termos o nosso nome escrito neste livro. Lucas 10, 20 diz: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Por que isso? Porque Lucas pegou um grupo de seus discípulos e mandou que eles fossem pregar o Evangelho. E eles foram e Jesus deu poder, Lucas, Jesus mandou que eles fossem, e Jesus deu poder a eles para tudo, até para expulsar espíritos. E eles fizeram isso, e chegaram diante de Jesus para prestar relatórios. Às vezes nós não gostamos de prestar relatórios, né? Mas até Jesus já pedia relatório, tá? Não sou só eu não. Então ele pede um relatório de como foi aquela ida, como os discípulos procederam. E Jesus começou a olhar para eles e viram que eles se alegravam quando falavam que expulsaram demônios que estavam nas pessoas. Aí Jesus disse para eles: olha, não se alegrem porque vocês expulsaram esses espíritos. Se alegrem antes, porque os seus nomes estão escritos nos céus. Ou seja, no livro da vida. Às vezes nós arrumamos várias razões, irmãos, para nos alegrarmos. O participar da equipe de cântico é motivo de alegria. O poder contribuir financeiramente é motivo de alegria.
O participar do trabalho de Deus é motivo de alegria, mas a nossa maior alegria é o nosso nome estar escrito nos céus, como Jesus disse em Lucas 10, 20. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, até porque não somos nós que expulsamos os espíritos, é o nome do Senhor Jesus. É Ele que expulsa. Nós somos apenas instrumentos. Mas porque seus nomes estão escritos no livro da vida, ou seja, nos céus. Hebreus 4,16, nós lemos: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. O trono da graça, irmãos, todo mundo gosta de pensar. Chegar no trono da graça, por quê? Você só vai receber graça de Deus neste trono. É de onde podemos entender que é de onde sai a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Tudo que Deus tem para nós sai do trono da graça de Deus. Mas o trono da justiça, ele também precisa ser pensado. Não que Deus tenha vários tronos, mas o trono da justiça e o trono da graça. Existem pessoas que querem só o trono da graça. Querem chegar somente ao trono da graça, mas esquecem que também vão chegar diante do trono da justiça. E diante do trono da justiça vai ser diferente. Porque Deus não vai agir com graça, Deus não vai agir com misericórdia. Eu poderia até dizer que entendo que Deus também não vai agir com amor. Deus vai agir com justiça. Porque às vezes quando nós olhamos a justiça de Deus, nós não conseguimos ver graça, literalmente. Não conseguimos ver misericórdia e não conseguimos ver o amor. Porque justiça é justiça, amor é amor, graça é graça, misericórdia é misericórdia. São coisas completamente distintas. E quando nós temos que agir com justiça, às vezes precisamos literalmente sair da graça. Sair da graça. Não podemos olhar com um olhar que vai nos impedir de sermos justos. E Deus, podemos ver quando Deus agir diante do seu trono de justiça, a sua justiça vai prevalecer. Hoje a graça prevalece. Hoje a misericórdia prevalece. Hoje o amor de Deus prevalece. Não que ele não haja com justiça também hoje. Não estou dizendo que hoje Deus não haja com justiça. Mas naquele momento, no dia do julgamento final, a justiça de Deus estará prevalecendo. Nós precisamos pensar nesses dois tronos. Nós não podemos pensar no trono da graça sem lembrar no trono da justiça. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Muitos querem chegar ao trono da graça sem lembrar do trono da justiça, irmãos. É preciso pensar nesses dois tronos de Deus. Mas o Senhor está assentado perpetuamente e já preparou seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça e exercerá juízo sobre todos os povos com retidão. Então, a justiça de Deus ali não vai ter como nós falarmos ou argumentarmos com Deus a nosso favor. Nós só teremos que aceitar o que Deus falar naquele momento. É interessante quando nós olhamos para a vida de Jó, as pessoas falam, Jó foi uma pessoa paciente. Mas em determinado momento no livro de Jó, nós entendemos que ele queria chegar diante de Deus e fazer a sua defesa. Em determinado momento no livro nós entendemos que ele gostaria de chegar diante de Deus e argumentar com Deus, porque ele sabia da sua integridade, ele sabia da sua vida, ele sabia que ele não estava em pecado e estava sofrendo aquilo tudo. Mas Deus permitiu que aquilo acontecesse com ele. Mas ele queria chegar diante de Deus para fazer a sua defesa. E Deus mostra a ele que não era bem assim. Não era bem assim. Era Deus que decidia. Era Deus que mandava. Concluindo, escreva o seu nome no livro da vida. Escreva o seu nome no livro da vida. Como é que você escreve o seu nome no livro da vida? É seguindo aquilo que Jesus deixou para que nós possamos seguir. Para que nós possamos fazer. É assim
que nós escrevemos nosso nome no livro da vida, aceitando a Jesus Cristo como Salvador, seguindo aqueles princípios que Ele nos deixou para seguir. Quando nós pensamos neste livro, nós nos preocupamos realmente. Quando Deus fizer chamada, nós estaremos lá. Mas que nós possamos entender a importância dessa chamada naquele dia, de respondermos essa chamada, para que nós não sejamos achados em falta. Porque Deus espera que nós aceitemos a Jesus Cristo como Salvador e sigamos fazendo aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele deixou, né, como nossa regra de fé e prática. Que possamos pensar nisso. Estejamos lá quando Deus fizer chamada. Que Deus nos abençoe. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez. E pedimos, ó Pai, que o Senhor cuida de nós, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossas mentes e corações, ó Pai, que possamos entender, ó Pai querido, verdadeiramente a importância de termos o nosso nome escrito no livro chamado Livro da Vida, Pai. Que nós possamos, ó Pai querido, entender que a coisa mais importante, ó Pai, para nós, ó Pai, a razão da nossa alegria é termos o nosso nome escrito no livro da vida, Pai. Que podemos entender, ó Pai, que o Senhor fará a chamada, ó Pai querido, no dia final, ó Pai, no dia do julgamento final, ó Pai. A chamada para estarmos eternamente na Tua presença, ó Pai. Então cuida de nós, cuida da primeira igreja batista do Riachuelo, ó Pai, para que nenhum de nós, ó Pai querido, venha se perder, ó Pai. E aqueles, ó Pai querido, que o Senhor tem para somar aos que já aqui estão, ó Pai. Que Teu Espírito Santo esteja trabalhando, ó Pai, em mentes e corações, para que juntos possamos fazer crescer o Teu Evangelho nesta localidade, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.